Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: Olá, André, admiro seu trabalho, sou sua fã. Muito obrigado. Gostaria que, se possível, gravasse um vídeo de reflexão falando sobre relacionamentos evangélicos, especialmente quando um dos dois ou ambos quer esperar após o casamento para ter relação sexual, mesmo que no passado já tiveram com outras pessoas, mas devido à sua crença, concepções e amadurecimento, quer viver a castidade até se casar, pois entende por sua crença que é o certo. Entendi o ponto. Não acabou ainda a pergunta, mas eu entendi o ponto. O ponto é, olha, em determinado momento da minha vida, eu agora assumi essa crença, agora que eu conheci isso, e isso me preenche. Porque eu acho que crenças, elas têm que nos preencher, certo? Primeiro que elas têm que fazer sentido. A crença tem que fazer sentido. Por exemplo, hoje em dia, antes eu não tinha religião nenhuma. Eu acreditava em Deus, mas eu não tinha religião. Hoje, já não mais. Tá vendo? O André, de quando começou a gravar vídeos, várias vezes eu falei, eu não tenho religião nenhuma, mas eu acredito em Deus. Hoje já não, hoje eu tenho. Eu tenho uma que eu me identifico muito. Quando eu vou lá, eu me sinto muito bem. É algo que me acrescenta, que é o Espiritismo. Então, é um lugar que eu me identifico, que eu gosto. Enfim, eu acho que esse é o princípio. O princípio é coisas que façam sentido para nós, porque às vezes eu vejo pessoas que vão muito mais, às vezes, nas igrejas ou nas religiões, por tradição, estão lá e aquilo não faz sentido para elas. Ela não sabe o que está acontecendo. Levanta a coisa, abaixa a coisa, pega aqui, faz ali, ajoelha, levanta. A pessoa não faz sentido do que aquele monte de coisa seja. Então, eu acredito que deve fazer sentido na vida da gente. Então, você, em determinado momento, ou se aprofundou, ou agora realmente conheceu essa religião, assumiu essa crença, isso fez sentido para você, não fazia no passado. Então, por isso que no passado você perdeu a virgindade, transou com outros homens, só que hoje, a pessoa que você é hoje, essa crença que é pregada dentro dessa religião faz sentido hoje para você. Então houve uma mudança na sua concepção. Aquela mulher lá do passado não tinha essa concepção, por isso que transava. Hoje eu entendo que não é isso. Então eu entendo que eu devo guardar a castidade, preservar a castidade. Castidade não tem nada a ver com virgindade. As pessoas confundem as coisas. Mas já deu um monte de coisa, ela já fez, já fez. Castidade não tem nada a ver com virgindade. Então, não confundamos, a gente já entra com os pré-julgamentos. Gente, eu, André, não vejo problema em as pessoas fazerem sexo antes do casamento. Eu vejo isso. Agora, cara, pessoas que têm uma crença absolutamente diferente e isso faz sentido para elas, vivam isso. Não se incomodem com os julgamentos das outras pessoas, não se incomodem com as opiniões que são diferentes, como a minha, por exemplo. Eu não vejo problema em sexo antes do casamento, eu não vejo. Mas se para você viva isso. E assuma essa postura, não tenha vergonha de assumir essa postura. Desde que isso faça sentido para você. Precisa fazer sentido. Porque o que eu vejo também são pessoas que proclamam isso, mas não vivem isso. E sabe por que não vivem? Porque não faz sentido. Não faz sentido para a pessoa. É falso. Então ela está lá, ela está proclamando. Não, porque não pode se entregar, não pode se entregar aos desejos carnais. Porque não... ela fala. É uma belezinha para falar. Mas na hora de viver, meu Deus do céu, né? Faz horrores. Só que aí que tá, porque não faz sentido para ela. Então ela cria uma personagem. É por isso que muitas vezes
As pessoas ficam incrédulas. As pessoas ficam incrédulas em relação às religiões, por exemplo, por causa de nós. Por causa do nosso testemunho, do testemunho que a gente dá muitas vezes, né? Da própria religião, da religião que a gente pratica. Porque a gente cria uma personagem e as pessoas não gostam de personagens, as pessoas gostam de pessoas reais, que estão vivendo aquilo que estão proclamando. Então, gente, para mim isso aqui é muito claro. Minha querida, se isso faz sentido para você, então você tem que permanecer nesse princípio, porque ele é seu. Não importa o que as outras pessoas estão falando, ou se o cara que você está namorando fica te prejulgando porque antes você fazia, agora só porque está comigo não vai fazer. Aí começa aquela coisinha. Será que é tão difícil entender que houve uma mudança de mentalidade? Será que é tão difícil entender isso? Hein, gente? Será que as pessoas têm essa dificuldade de entender mudança de mentalidade? Será que deve-se deixar de acreditar em sua crença para satisfazer a vontade do outro, devido àquele famoso medo de perder a pessoa caso ela não aceite a situação, mesmo gostando de nós? Bom, você vai se sentir desrespeitada se isso acontecer. Será que eu devo deixar de acreditar na minha crença? Bom, minha querida, primeiro que para mim isso aqui entra em total contradição. Será que eu devo deixar de acreditar na minha crença? Se eu deixei de acreditar na minha crença, então já não é mais a minha crença. Porque crer é acreditar. O que faz com que uma crença seja crença? É porque eu acredito. Agora, se eu acho que por causa de uma pessoa eu devo não acreditar porque eu estou com vontade de satisfazer a vontade da pessoa, então eu devo deixar de acreditar, então há de se questionar o quanto essa crença é crença. O quanto realmente eu creio nisso. Porque se para querer agradar outra pessoa eu vou deixar de crer nisso, então era realmente uma crença ou era só proclamação? Só para que os outros, né, para me adequar à comunidade religiosa. Mas não é algo que está realmente enraizado, não é algo que faz sentido para mim. Então, aqui me parece que ficou um pouquinho contraditório aqui. Como viver e levar um relacionamento assim no mundo atual, onde tudo é muito liberal? Sei que é a dúvida de muitos jovens assim como eu. Beijos, amo seu trabalho. Olha, muito obrigado, um beijo. Olha, minha querida, veja bem, como levar um relacionamento assim no mundo atual, onde tudo é muito liberal? Primeiro que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, as religiões elas deveriam também perceber que elas conduzem, né? Como pastores, o exemplo que Jesus dava, o pastor que conduz a ovelha, então são pastores que estão conduzindo rebanhos. Então, pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo que cada vez mais, sabe o que está acontecendo? Eu dou aula, gente. Eu via isso acontecer com alunas e alunos meus. Sabe aqueles religiosos fervorosos, fanáticos, que não conseguem pensar fora da caixa, não conseguem ter amplitude, não conseguem olhar além. Por quê? Porque aqueles pastores aqui eu estou dizendo em termos gerais, seja o cara lá do candomblé que está conduzindo o seu rebanho, seja o pastor da igreja evangélica, seja o padre da igreja católica, seja o bispo da igreja anglicana, pastor é aquele que conduz o seu rebanho, independente de qual seja. Então, quer dizer, aquele pastor, ele está pregando uma coisa, e aí essa questão do sexo, sempre visto como algo muito pecaminoso, e aí, como eu estou vivendo num mundo tão liberal, e como o desejo da carne fala tão alto, né? Estou usando os termos que se costumam usar em pregações religiosas. Então, aconselha-se que se casem logo, para acalmar os desejos da carne. E aí a gente vê rapazes de 15, meninas de 15, 16 anos casando-se.
Então, olha, eu não estou aqui para questionar a religião de ninguém, mas a gente pode questionar atitudes. Vocês acham saudável um menino, uma menina de 16 anos se casarem? Nem se conhecem direito, parece que nós estamos voltando um pouco no tempo onde os casamentos eram arranjados. Eu acho estranho. Sinceramente, eu acho estranho. E depois esse casamento ele permanece porque agora, não é? Primeiro eu tinha que evitar o grande pecado da fornicação. Então eu tinha que evitar o pecado da carne. Então a gente se casou. Bom, agora está casado, então não é mais pecado. Só que agora eu tenho que evitar o grande pecado da separação. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, quer dizer, casei um menino de 16 anos com uma menina de 16 anos e agora eles têm que evitar o grande pecado da separação. Então, quer dizer, agora vão viver de tal maneira, ainda que não se gostem, esperando que o Senhor desperte o amor dentro deles. E eu não vejo Deus dessa maneira. Eu não vejo... Deus não é cupido. Então eu acredito que tem muita coisa que precisa ser questionada. As crenças, elas devem ser vividas, mas devem ser vividas dentro desse princípio da racionalidade. Senão a crença se torna irracional. E quando a crença se torna irracional, é a hora que a gente vê as grandes besteiras acontecendo. Então, eu vivo num mundo tão liberal. Sim, vivo num mundo que se modificou. Né? Me parece que às vezes as religiões elas querem voltar no tempo. Porque antigamente, porque não sei o quê, porque havia isso. E a religião muitas vezes está indo na contramão de muita coisa, diga-se de passagem. Então tudo bem, eu estou vivendo num mundo liberal, mas eu tenho essa crença faz sentido para mim, se não fizer para outra pessoa, paciência. Então não é a pessoa para mim. Por quê? Porque nós temos princípios muito divergentes. E precisa tomar cuidado. Porque se você, mulher, tem essa crença, às vezes quando você conhece um homem, você já tem que deixar isso muito claro para ele. Só que tome cuidado, porque muitas vezes esse cara, ele fica empolgado com essa crença sua. Ele fica empolgado. Primeiro porque ele acha então que você é uma mulher que, né? Meu Deus do céu, parece que... Porque ainda tem essa mentalidade. A mulher que não passou na mão de outros. Nossa, então essa é para casar. Agora precisa tomar cuidado, porque às vezes essa rotulação ainda existe na cabeça do homem. É para casar. Mas talvez para eu dar uma trepada, eu tenho ainda, né, uma cartela de clientes para eu dar uma bela de uma trepada. Mas essa é para casar. Precisa tomar cuidado também com isso. Outra coisa que eu deixo o alerta aqui. Talvez, nesse primeiro momento, quando você fala da sua crença para o homem, ele se sente empolgado, tal, não sei, mas dentro dele vem aquela coisa... Ah, tudo bem, não, eu aceito. Ele vai falar para você que ele aceita, que ele compreende. Só que daqui a um mês ele vai começar a atazanar a sua vida. Não, porque já não é... Eu não vou aguentar, porque não sei o quê. Não, você tem que provar, olha como a gente se deu super bem. Então, óbvio que eu não tô te usando. Então, poxa vida, você não quer ficar comigo, então parece que eu sou o quê? Parece que eu sou um merda. Aí começa a pressão psicológica para que você ceda. Para que você, então, demonstre que você o ama, entregando-se a ele. Tomem cuidado. Então, se você tem determinada crença, deixe isso claro para a pessoa, mas também fique esperta. Acho que a gente tem que deixar claro e a gente tem que ser fiel à nossa crença se de fato é crença. Porque se eu deixar de acreditar na primeira oportunidade, então eu questiono se a crença é tão crença assim dessa maneira. Né? Então, sempre, tá vendo? Não estou aqui desrespeitando a crença de ninguém, tanto que eu estou te ensinando a se posicionar para que você mantenha a sua crença, mas desde que ela seja de fato a sua crença. E não para querer agradar os outros. Inscreva-se,
Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre o meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E claro, me siga no Instagram, é só você digitar lá André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.